Eu sou o Magno Munhoz, moro em Porto Belo. Para quem não me conhece, eu sei que tem pessoas de vários lugares nos assistindo nesse momento. Então, eu sou empresário, trabalhei sempre na área de informática e fui administrador. E na vida pública, nos últimos 3 anos e pouco aí, eu fiquei como gestor de assistência social do município de Porto Belo. E aí estou estudando também gestão pública, eu me interesso muito pela área pública, principalmente a área social. Eu vou falar um pouquinho da Dani. A Dani, ela foi também secretária de assistência social do município de Rio do Sul, no mesmo período que eu estive. A Dani tem um trabalho muito bonito junto à PAI. Ela fez toda uma grande parte do trabalho dela na PAI de Rio do Sul e tudo. E a Dani, ela é professora da Unidave, assistente social, pós-graduada, dá aula atualmente na Unidave e vem trazer um pouco mais desse tema, a violência contra a mulher e toda essa questão do Agosto Lilás. O porquê do Agosto Lilás, por que foi instituída essa data, e a gente vai fazer esse bate-papo aí com a Dani. Dani, quero te deixar aí, seja bem-vinda nessa live, obrigado por aceitar esse convite. Algumas pessoas estavam ansiosas para ver a Dani falar, quem conhece sabe que ela fala com muita propriedade, então que a gente consiga fazer esse bate-bola aí. A gente quer ficar aí dentro do tempo, em torno de 30 a 40 minutos, mas vamos ao tema. Então, boa noite, quero agradecer a você, Magno, pelo convite para estarmos falando de um tema tão importante. E também dizer que, quando participamos tanto da elaboração quanto da construção de políticas públicas, em especial para mulheres, nós sabemos da grande responsabilidade que temos, porque fomos gestores, inclusive participamos do colegiado estadual juntos, né, Magno? Do COEGEMAS, E nós sabemos que a assistência social, além do investimento financeiro, ela também precisa que as pessoas acreditem como política pública e que façam acontecer cada momento, cada situação que a gente enfrenta com relação à vulnerabilidade social e econômica, que é o que a assistência social trabalha. Então, na minha caminhada, aqui no município de Rio do Sul, nós tivemos grandes avanços ao longo do tempo, por conta também de que a Lei Maria da Penha veio trazer um marco histórico e legal para que a gente pudesse avançar nessas políticas públicas. E as redes de proteção também, aqui no estado de Santa Catarina, a exemplo da Rede Catarina, que tem uma atuação direta da Polícia Militar e da fiscalização do cumprimento das medidas protetivas que elas tramitam no Poder Judiciário, e que através dessa rede de proteção nós temos, sim, muitas coisas para que a gente possa se pautar dentro dessa política pública. Então, o Agosto Lilás é um mês de referência por conta das situações extremas de violência que mulheres sofreram, assim como foi Maria da Penha. E aí nós acreditamos que com o avanço da legislação, nós também vamos chegar ao avanço dessas políticas públicas, que tanto falamos e o que elas representam. Então, as formas de violência são as mais variadas possíveis. Temos a violência física, que é quando você é empurrada, chutada, sofre agressões. A violência psicológica são as humilhações, os insultos, as ameaças. A violência moral, quando você é caluniada, difamada. A violência sexual é quando acontecem os estupros e a força para o sexo sem consentimento. E a patrimonial, que é quando você não pode trabalhar ou tem retido o seu dinheiro, e tantas outras formas que no dia a dia, elas são, sim, a violência contra a mulher. E aí, diante de tudo isso, dessa convivência que o nosso tema também traz, que é a pandemia, nós estamos, desde o mês de março, vivendo
o isolamento social, e aí nós pensamos o que fazer. Então, os canais de comunicação, eles são fundamentais nesse momento. Nós temos aqui, a nível de Brasil, 2 números que são muito importantes, o Disque 100 e o Disque 180. A partir do contato e do relato das mulheres acerca de qualquer uma das violências que aqui nós colocamos, as mulheres entram em uma rede de proteção, porque isso vai ao Ministério Público, você pode registrar um boletim de ocorrência e a tramitação legal vai garantir os direitos que nós temos enquanto mulheres e que sofremos também por vários e vários momentos sem essa rede de proteção. O que fazer? Então, hoje, nós temos várias campanhas importantes, como agora o Agosto Lilás vem trazer muitas novidades, né? E essas redes de proteção, elas acontecem em todo o país, e aqui em Santa Catarina, nós temos então a Rede Catarina, que é específica, onde a Polícia Militar faz uma visita para as mulheres que registraram, então, boletim de ocorrência, pediram a medida protetiva e foi concedida pelo juiz de direito, né? É quando o processo já tramitou. E aí, é claro que dá um respaldo também para essas vítimas, né? Elas sabem que estão mais protegidas porque a justiça está as acompanhando. E a Polícia Militar também. Então, Magno, aqui na cidade, nós temos uma rede muito efetiva nesse trabalho e também na Casa de Acolhimento Feminino, porque na gestão da Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social, do qual fiz parte até o mês de março e agora estou afastada, nós conseguimos, através da rede socioassistencial, implantar esse serviço, que é disponibilizada 9 vagas aqui na cidade para mulheres e seus filhos, quando tem os vínculos rompidos com o seu companheiro, com a sua família. Então, é um abrigo que é mantido pela Secretaria por essa entidade. Até aqui a gente não fala o nome da entidade por conta da proteção, né, e do resguardo para essas vítimas. Mas que assim a gente sabe por onde começar. Então, você tem 2 telefones à disposição, você tem uma Secretaria de Assistência Social, tem uma Delegacia de Proteção à Mulher. Então, nós temos sim que buscar pela efetivação desses direitos que a Lei Maria da Penha veio reafirmar e trazer, né, para que isso possa acontecer de uma forma plena e, é claro, subsidiada por profissionais, psicólogos, assistentes sociais, policiais. Então, toda a rede está trabalhando para que isso aconteça de uma forma que a gente consiga garantir tudo isso que está previsto em lei. Então, Dani, a gente falando sobre violência doméstica, né, claro que a gente remete à violência contra a mulher, porque, né, é algo inaceitável e é tão grosseiro, né, o fato em si, as violências, como você citou, os vários tipos de violência, mas trazendo assim o impacto que isso causa até para os filhos que vivenciam essa violência, né, toda a família acaba sendo impactada. Então a gente vê que muitas vezes o agressor, ele vivenciou isso na casa dele, né, na infância, e acaba replicando isso. Quantos casos, né, no dia a dia a gente atendia, no período que estava ali na frente da assistência, nesse sentido, onde o agressor vem replicar aquilo que ele viu o pai agredindo a mãe, o avô agredindo a avó, várias situações, né, e imagina o impacto que tem na vida dessas crianças que já crescem vivenciando isso no seu dia a dia, né, como é forte essa questão, esse tema. É um tema que a gente tem que o tempo inteiro estar falando, porque é o Agosto Lilás. Mas e depois, os outros períodos? A gente não pode parar de falar disso, porque não é aceitável nenhum tipo dessas agressões. Então, eu vejo dessa forma, sabe? O quanto é impactado a vida dessas crianças, adolescentes, às vezes acabam indo para
um caminho de marginalização e tal, por conta disso que vivenciou lá na infância. Traz um trauma, traz várias situações. Então, como a gente vê como é importante essa rede, esse apoio, né? Que legal que o Rio do Sul está equiparado, né? Está bem preparado equipado e preparado para atender dessa forma. Os municípios menores, ele também tem a sua rede, né? Que acaba sendo o CREAS, a delegacia, né? As procuradorias da mulher. O município de Porto Belo, ele tem uma procuradoria da mulher dentro da Câmara de Vereadores, que dá esse apoio, suporte, orientação. Foi criado há pouco tempo também uma sala especial para atender essas mulheres vítimas de violência aqui, né, que tenta trazer um pouquinho mais essas informações, né, para as mulheres também, para romper, para poder fazer a denúncia. Então eu vejo como é importante. Ô Dani, você consegue falar para nós um pouquinho sobre essa campanha que iniciou a nível estadual, Estado de Santa Catarina, a campanha da cruzinha vermelha na mão e tal, que a gente vê algumas publicações e daí talvez as pessoas não conseguem entender como que isso funciona. Então, na verdade, é uma campanha muito interessante, porque ela é um sinal de alerta, onde as mulheres podem buscar, inclusive nas farmácias, que são habilitadas para receber esse tipo de denúncia, um sinal mesmo, né? Ela faz um sinal vermelho na sua mão, onde o agressor não vai poder visualizar e ela vai realmente pedir ajuda. Então, nós tivemos várias experiências, né, a nível de estado e do nosso país também, em que as mulheres não tinham essa condição de fazer a ligação, então elas, através de um sinal de alerta com a Cruz Vermelha, elas avisavam as pessoas e essas pessoas então tomam providências. Por quê? Quando a gente fala de uma rede que está conosco, essa rede também faz parte a nossa família, os parentes que estão conosco. Nós também podemos pedir ajuda a eles através desse meio, desse sinal de alerta. Nós podemos pedir a amigos, a vizinhos, a serviços públicos, a entidades não governamentais, porque todos nós fizemos parte disso. Então, como eu comentei que aqui em Rio do Sul nós temos uma rede muito organizada, nós precisamos avançar em todos os municípios para que as secretarias de saúde, assistência social, educação, universidades, hospitais, o batalhão da Polícia Militar, o Poder Judiciário, o Instituto Federal, que também trabalha com educação, o Conselho da Mulher, todas essas entidades estejam unidas nesse momento de formulação de políticas públicas. Então, o último evento que aconteceu em Rio do Sul, antes da pandemia e quando eu estava como secretária, foi a Conferência Municipal dos Direitos da Mulher. E é claro que nesse momento o processo conferencial foi suspenso por conta da pandemia. Mas é nesse momento de elaboração de propostas e para que os gestores percebam que precisam sim fazer investimentos nessa área de proteção, é que a gente se depara com tantos casos. E aí, Magno, quando você falou a respeito de toda a família que sofre com isso, nós temos que lembrar também que o CREAS, o Centro de Referência Especializado em Assistência Social, quando não tem no município, mas tanto Porto Belo quanto Rio do Sul, nós temos as unidades do CREAS, né, que trabalham com isso, e nós temos aqui um grupo reflexivo de mulheres que se encontram a cada 15 dias e que expõem entre um grupo que se fortalece no momento difícil da sua vida. E o grande desafio é criar o grupo de homens também que cometeram esse tipo de violência. Porque quando você trabalha com o agressor, você tem muita chance de ter sucesso para que essa história que você disse, Magno, não se repita naquela família, com aquela criança, com aquele adolescente. Então, nós precisamos nos preocupar também com o agressor, que muitas vezes só está replicando o que ele viveu,
a violência que ele sofreu. Então, foi muito bem lembrado essa situação que você trouxe. Sim. Ô Dani, a gente, no decorrer do trabalho, tem essa dificuldade porque a denúncia tem que acontecer de qualquer forma, né? Seja pelo Disque 100, seja pelo 180, mas muitas vezes a rede não consegue atender essa mulher na totalidade, né? Parabéns para Rio do Sul, conseguiu garantir essas 9 vagas. Aqui na nossa região, a gente tem uma deficiência que seria uma atribuição não do município, mas do Estado, de acolhimento a essas mulheres. Né? Você vê que o Estado deveria estar presente, e nós travamos muitas vezes essas brigas dentro do colegiado de gestores contra o Estado, para que o Estado entendesse o seu papel nesse momento. O município não tem como arcar, muitas vezes, com esses valores, e até nem tem instituições disponíveis para poder fazer esse trabalho. Aqui a nossa região tem uma deficiência grande de instituições que possam acolher essas mulheres para um período que elas consigam se adaptar e se reestruturar para poder romper com esse ciclo de violência, porque a própria dependência financeira faz com que ela se mantenha nesse ciclo da violência. Então, a gente vê isso muito forte. Eu lancei, na verdade, a ideia, numa das reuniões de gestores, do Família Acolhedora para mulheres vítimas de violência. E aí eu senti assim, que os gestores me olharam arregalados, assustados, porque, não, mas como pode? Como que uma família vai acolher uma mulher vítima de violência? E o agressor, e isso, e aquilo, e as crianças, e o que faz? Então, mas cada vez mais a gente vê o quanto é possível e é importante, porque em alguns momentos do trabalho, as equipes se deparam com situações onde não tem lugar para deixar essa mulher por uma noite, não tem lugar para deixar essa mulher talvez por uma semana, por um período até que tenha esse contato com a família, consiga dar um rumo para essa situação e para esse caso. Então, eu volto, eu falo abertamente sobre isso faz mais de um ano, que eu acho importante ter, sim, a família acolhedora para a mulher vítima de violência, que ela pode, de repente, ser uma estratégia para os municípios menores, onde não tem esse suporte, não tem essa instituição. Então, assim, a gente vê como é possível e é necessário, né? Com certeza, Magno. A família acolhedora é uma nova forma de acolhimento para quando os vínculos estão rompidos, seja para idosos, pessoas com deficiência, crianças e adolescentes, e é claro, nesse período difícil e crítico também que vive a mulher, porque, como você disse, muitas vezes ela é afastada desse convívio e ela não tem a questão financeira resguardada para que possa se manter nesse tempo. Então, é uma estratégia importante que se tem que pensar, sim, e também a gente pode visualizar serviços regionalizados, né, que o Estado, atualmente, em Santa Catarina, tem uma grande necessidade e deficiência de políticas públicas, né? Nós sabemos que as casas para mulheres vítimas de violência, que eu conheço, a mais nova é Lages, né, que implantou, mas que para manter os profissionais e tudo que resguarda a norma operacional básica de recursos humanos do SUAS, né, do nosso sistema único, é realmente muito caro para os municípios. Então, nós tivemos a sorte, eu quero dizer assim, aqui na cidade, porque o prefeito também, em exercício, ele acreditou na importância desse trabalho e a entidade também. Mas não é fácil manter tudo isso funcionando, né? Porque a gente sabe que em alguns momentos faltam vagas, em outros sobram vagas, mas se você tem um local para fazer o encaminhamento, com certeza você oferece uma estratégia para aquela mulher retomar a sua vida. E não só isso, a rede de apoio também precisa acontecer para que ela tenha formação, para que ela ingresse no mundo do trabalho. Então, a inclusão produtiva dessas mulheres, né, que podem ser
em forma cooperativa, em forma de mudar realmente os rumos da sua vida. E não é fácil. A gente sabe que trabalha com assistência social e que se depara com uma infinidade de situações problema e que muitas vezes a gente não tem todos os recursos para viabilizar as soluções que estão previstas na legalidade. Infelizmente, né, Magno, isso acontece muito em nosso país, mas numa união de esforços nós precisamos sim cobrar propostas dos governantes, né, para que a gente realmente forneça isso que as mulheres precisam nessa fase, porque, como eu sempre digo, tudo vai passar. É um tempo difícil ou um tempo fácil, mas vai passar. Então, a gente sabe que a fragilidade, muitas vezes, não nos vislumbra novos caminhos. E nós, trabalhadores da assistência social, equipes, junto com os governantes, junto com os vereadores, junto com todo o poder executivo, legislativo e judiciário, precisamos estar unidos intersetorialmente e articular estratégias para melhorar o que a gente sabe que precisa melhorar. Sim. Eu vejo algumas pessoas estão se manifestando ali pela importância do tema e tudo, e assim a gente vê que o quanto o Estado, quando eu digo, não só, né, o município, o Estado e o governo federal tem sido omisso com algumas políticas públicas. O município já está sobrecarregado, não tem mais como arcar com novas despesas ou novas né, situações. O governo do estado não conseguiu se organizar em maioria dos estados, Santa Catarina não é diferente, para poder dar o suporte necessário para esses municípios, né? E o governo federal, em alguns momentos, também tem falhado nisso, porque eu vejo assim, muito se fala de saúde na pandemia. Saúde, investimento na saúde e tal, com certeza é imprescindível, assim, é inquestionável você investir na saúde nesse momento, porque não tem como não, dentro de uma pandemia. Mas o primeiro setor impactado, e muito impactado, foi a assistência social e as pessoas mais vulneráveis. Você vê o quanto foi impactado. Até mesmo essa questão da agressão, que claro que não escolhe classe social, e tem várias classes sociais, mas ela é mais latente, mais, talvez, acontece com mais frequência e chega ao nosso conhecimento, dentro das pessoas mais vulneráveis. E aí você vê, assim, como subiu os casos de violência, né, e enquanto que o investimento para combater a questão da violência doméstica não subiu na mesma proporção. Então você vê que, assim, quanto falta, né, a saúde está tendo agora, né, ainda bem que está tendo esse investimento um pouco maior na saúde, a gente está vendo, esperamos que essas estruturas que estão sendo montadas venham a melhorar a saúde daqui por diante, mas na área, assim, mais vulnerável, essa questão de violência, outras questões, por que a gente não tem esse mesmo investimento? Sabe, muitas vezes as pessoas não têm essa visão do quanto aumentou essa questão de violência, né? Eu acho que você citou alguma coisa ali, se puder falar um pouquinho mais, o quanto cresceu esses casos, o quanto cresceu as denúncias, né? E aí a gente volta para costuma-se dizer que menos de 15% das mulheres, eu vi uma pesquisa há um tempo atrás, denunciam os casos de violência. Então, a cada 15 mulheres que denunciam, nós teríamos aí aproximadamente mais 85 mulheres que não conseguem denunciar. Então, imagina quantos casos que não estão chegando, né, que a gente não consegue ter essa visão e poder atender e poder dar suporte. É isso mesmo, Magno. Eu estive pesquisando em fontes do nosso estado, né? Então, para a gente ter uma noção disso. E cresceu muito os números. Inclusive, aqui em Santa Catarina, até maio, foram registrados 21 feminicídios. Então, isso quando realmente esgotam, né, as condições, se comprovam os casos, então 21 mulheres foram assassinadas aqui no nosso estado. Cresceu em 40% a procura pelo Disque 180 e Disque 100. Mas hoje nós estamos com
963 medidas protetivas aqui no estado. Esse é um dado de julho, tá? E mais de 1.016 processos, eram 1.016 até o início do mês de agosto, né? Então, já devem ter mais processos para pedido de medida protetiva. Então, como você disse, quando chegam os casos até as autoridades e se tomam as devidas providências. Porém, nós sabemos que muitas vezes, pela situação frágil, né, e nesse momento de pandemia ainda mais, por conta da crise que nós estamos vivendo, essa crise, ela não é só no contexto familiar, é uma crise de toda a sociedade, é sanitária, né, nas questões da saúde, é uma crise econômica, porque nós estamos vivendo um tempo que jamais nós imaginaríamos que iríamos passar, é uma crise de serviços públicos e privados, porque muitos estão sem atendimento presencial, muitos estão trabalhando de uma forma muito diferente, e isso acaba, sim, prejudicando o trabalho de fortalecimento de vínculos que nós realizamos dentro do serviço de assistência social. E também uma crise política, uma crise muito triste que nós estamos enfrentando, né, por conta de todas as situações que vêm assolando a todos nós em nosso país, em nosso estado. Então, toda a sociedade precisa repensar o modo de agir e lidar com as pessoas. E aí fica, né, o grande dilema, quando a gente vai pensar o que está acontecendo. Então, somente os casos mais graves são registrados. E a gente precisa, sim, dessa união de toda a sociedade, Magno. E eu acredito que quanto mais esforço nós estivermos fazendo, mais a gente cresce. Porque Maria da Penha ficou, né, com uma pessoa com deficiência física por conta de agressões que vivia há anos. Então, nós precisamos, sim, esse sinal de alerta, esse código, né, que até a Glauci trouxe ali no comentário, é um código onde a gente se comunica por esse símbolo e aí a gente acende mais um sinal de alerta. Então, todas essas iniciativas são importantes e eu acredito nelas, Magno, porque só assim a gente vai conseguir melhorar a nossa sociedade. Então, a gente se propôs a ficar no máximo 40, 45 minutos, né? A gente demorou um pouquinho para entrar, para iniciar, então eu vou ficar mais um tempo ainda. Eu vou tentar dar uma olhada aqui nos comentários, eu vi que algumas pessoas têm comentado. Aqui eu vi, a Hilda falou sobre a questão das políticas públicas com relação à saúde mental. A gente vê como faria diferença se tivesse um investimento maior nessa questão, de você tratar, né, a gente falou antes ali, de ter os grupos também de homens, tratar a questão do agressor, não somente deixar chegar num feminicídio para poder prender ou fazer, mas às vezes se essa família passasse por um atendimento psicológico mais detalhado, com mais tempo, né, que pudesse ter um trabalho das equipes com uma estrutura melhor para atender, a gente vê que daria o resultado. Então, não chegaria a esse ponto, né? Você vê que, às vezes, chega no ponto do feminicídio porque se esgotaram as possibilidades. A Jaque também comentou ali que as pessoas ainda têm medo de denunciar. E, realmente, assim, aquela história, né? A gente cresceu escutando, em briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. Mas não é verdade. Eu acho que tudo tem um limite, né? Você, às vezes, dentro da sua família, você está vendo que a pessoa está sendo agredida, está vendo que, às vezes, um familiar está em sofrimento, mas todos têm medo de denunciar. Como é que a sociedade vai ver? Porque lá fora, esse agressor ele é visto como uma pessoa de bem, uma pessoa honesta, uma pessoa correta. Mas eu acho que a denúncia ela tem que acontecer, independente de qualquer situação, a violência tem que cessar, né? E aí a gente vê como ainda tem essas dificuldades, né? O Paulo Machado aqui, um abraço para o Paulo, ele tem feito esse trabalho também muito legal com relação às medidas socioeducativas, a parte de serviço de convivência.
né? Você falou do serviço de convivência. Quanto, às vezes, a gente trata lá no serviço de convivência ou nas próprias medidas socioeducativas, todo esse trauma, essa violência vivenciada em família e tudo, e consegue, muitas vezes, ter um resgate desse adolescente, dessa criança, né, para poder mudar no futuro. Tem mais algumas pessoas, eu não vou conseguir ler todos os comentários, a gente está em média aí 60, 50, 60 pessoas assistindo. A gente também não quer ficar muito tempo, mas é um tema assim que realmente, se a gente for ir a fundo, a gente fica aqui a noite inteira, né? Eu vejo que tem muitas coisas a se falar que a gente às vezes passa até batido. Então, Dani, eu vou deixar um tempo aqui, a gente já chegando a 40 minutos, né? Passa rápido, não parece, mas eu vou deixar um tempinho assim para você fazer, né, suas considerações finais, falar um pouquinho. A ideia é que a gente tenha mais momentos como esse, não só falando sobre violência contra a mulher ou violência doméstica, mas também falando de outras políticas públicas, né? Como é importante, às vezes, você debater a política pública. Eu vi que durante o dia algumas pessoas entraram em contato comigo, mandando mensagem, né? Poxa, eu vivi isso na minha família, eu conheço uma pessoa que viveu, sabe? Então você acaba abrindo um tema. Imagina quantos temas a gente pode explorar dessa forma, né? As pessoas hoje estão em casa, está tendo essa situação de não poder, né, sair, a gente está saindo o mínimo possível para contribuir também com essa situação da contaminação e tudo mais, respeitando, né, esse distanciamento, mas o quanto a gente ainda pode falar e trazer esses temas, né? Então, Dani, a palavra contigo, faz as tuas considerações para a gente poder seguir para a reta final aí. Então, Magno, é justamente isso, né? Nós precisamos levar o tema para vários espaços de debate. Então, quando você conversa isso em casa, quando você leva para as instituições que você trabalha, eu trabalho numa escola privada aqui em Rio do Sul, Instituto Maria Auxiliadora, que há 20 anos eu colaboro com essa escola que é um momento, assim, de aprendizado e de crescimento, né? Então, quando nós levamos isso para esse espaço no debate com os adolescentes, então nós temos a Semana da Cidadania, e lá a gente fala sobre violência doméstica, violência contra a mulher. Quando você leva esse tema para os grupos dos CRAS, dos Serviços de Convivência, quando você conversa com os idosos numa palestra, quando você vai para o meio universitário, então agora eu estou com a oportunidade de também trabalhar com a universidade, então é assim que você dissemina o conhecimento e você articula as forças. Então, numa novidade aqui no núcleo de inovação da universidade, da Unidade, nós temos um debate muito interessante para a criação de uma incubadora social, que vai discutir os temas de relevância social, para então pensarmos em estratégias que possam oferecer, por exemplo, a criação de uma cooperativa, do empreendedorismo feminino, de um grupo de artesãs que querem empreender. Então, quando você está com várias formas de você conversar com a sociedade e de você poder unir com o poder público outras iniciativas, com certeza você avança. Então, eu vi que a Janice também está conosco nessa live, é da Federação Catarinense de Municípios, é uma pessoa que luta muito para que a gente consiga avançar na assistência social do Estado. A gente sabe o quanto a gente precisa caminhar, e quando a gente traz as experiências dos municípios, a gente percebe que realmente está além, né, do que o Estado vem nos oferecendo. Então, todos nós precisamos estar assim, acreditando que é possível, articulando todos os espaços que nós estamos trabalhando ou colaborando. O Conselho da Mulher precisa se fortalecer no município, porque é ele o responsável por colher todas as informações e transformar em políticas públicas, que vão ser aprovadas a nível de Estado e a nível de país. E é assim que a gente cresce. Então, para encerrar, Magno, a minha fala, eu trouxe uma frase muito legal, que eu sempre gosto de falar, e ela diz assim, ó:
ser mulher é ser mais forte do que os olhos podem ver. É ter no coração lugar para todos os sonhos do mundo. Então, eu quero agradecer esse momento tão especial que tantas mulheres que estão conosco agora acompanhando a live, né? Que a gente possa se encontrar num sinônimo de unir todos esses esforços com todos os homens presentes também, agradecer todos que nos acompanharam e que a gente realmente possa mudar para melhor. E seguimos firmes, estamos à disposição e muito obrigada por esse momento importante. Então, também só tenho a agradecer, Dani, pela tua disponibilidade de trazer, né, os dados, trazer essa conversa, né, que a gente teve, que eu digo que é uma conversa. Realmente a gente tem que falar sobre o tema, né, a gente não está podendo se reunir e conversar abertamente, mas às vezes por aqui, pela internet, através de live, ou através de vídeos, poder levar um pouquinho disso para as pessoas. Né? Eu vejo assim, eu tenho uma paixão por cuidar de pessoas. Então, você está, né, nesse período de pandemia, a gente se sente um pouquinho retraído, mas, poxa, eu queria fazer uma visita, mas está difícil, eu queria, sabe? E esse debate, essa conversa tem que acontecer o tempo inteiro. Então, só tenho a te agradecer, eu quero agradecer a todos que estiveram conosco, né, a gente gostaria de continuar um pouco mais, mas justamente para que não fique tanto tempo e as pessoas possam acompanhar os novos temas que a gente vai trazer aí. Então, agradeço todas as mulheres que estão acompanhando, você já citou algumas pessoas, né, eu não vou conseguir citar todo mundo que está ali, mas agradeço o apoio e agradeço também os homens, porque como é importante o homem ter a sensibilidade, né, de até passar isso para frente, para o seu amigo, no futebol, na roda de conversa, né, você passar essa importância do tema, né, você vê que quanto isso é relevante. Então, agradecer novamente, né, eu acho que foi uma primeira, a gente meio atrapalhado no começo aqui com a tecnologia, mas aos poucos a gente vai conseguindo se organizar. Eu já tenho uma nova live para a semana que vem, com outro tema, né, eu acredito que o Samuel Ramos de Lages que vai estar conosco, né, vai estar comigo aí, e de repente a gente combina de fazer um novo bate-bola de alguma coisa aí, Dani, sobre algum tema, até mais para diante. Eu vejo que as pessoas precisam, né, que a gente esteja mais próximo deles, nem que seja pela internet. Então, muito obrigado a todos, a gente vai encerrando por aqui e agradece, né, os espectadores, todo mundo que estava conosco até agora. Um abraço. Um abraço, até mais. Tchau, tchau.